agora falaremos um pouquinho sobre higiene e profilaxia, né, na matéria de introdução de enfermagem. No nosso dia a dia de trabalho, né, a gente está sempre executando algum tipo de procedimento e às vezes a gente faz procedimentos repetitivos, né, muitas tarefas repetitivas. Só que elas são de muita importância. A gente tem que avaliar um pouquinho o grau de complexidade, né, qual é a tecnologia que a gente está utilizando, né? E se nesse momento a gente pode estar provocando algum dano ou complicação para o nosso paciente devido à nossa realização da forma que a gente vai estar executando o nosso procedimento, né? E a pouca adesão dos profissionais da área de saúde à prática de lavagem das mãos refletem uma grande parte aí, né, dessas situações, até mesmo em alguns procedimentos simples, né? Como na nossa esfera social com o hábito de higiene, o que certamente lhe confere o valor e o status da alta tecnologia. Então, a higiene e a lavagem das mãos é um dos procedimentos mais importantes e essenciais que nós temos aí na nossa trajetória, no nosso dia a dia de trabalho. E muitas são as justificativas usadas pela equipe para não fazer essa técnica de forma correta, né? Em alguns casos, eles relatam falta de pias, desgermantes adequado, às vezes aquela sobrecarga de trabalho, né? Situações de emergência, entre outros fatores. Em contrapartida, os especialistas são unânimes em afirmar que esse é um dos procedimentos mais significativos para a prevenção e o controle de infecção hospitalar, sendo atribuída a possibilidade de redução acentuada de carga microbiana quando as mãos são lavadas com água e sabão e com os degermantes, né? Então, a utilização e a forma correta faz muita diferença. Sabendo fazer as fricções, né, no tempo certo, nas ocasiões certas, nós acabamos a deixar de que uma infecção, né, que a gente venha ter uma redução, né, no índice de contaminação, né, na questão de preservar, né, de reduzir o risco que os nossos pacientes não estão sendo acometidos. E aí a gente tem alguns tipos de técnicas de lavagem da mão, né? Que a técnica, na verdade, para que a gente possa ter uma lavagem da mão eficaz, a gente precisa realizar a técnica apropriada. Para quê? Para que a gente consiga remover toda a sujidade, todas aquelas células que são descamativas, né, de micro-organismo, né, transitório. Então, o ideal é, quando a gente for realizar a lavagem das mãos, sempre lavar a palma, o dorso, espaço interdigital, né, as unhas e os punhos, fazendo sempre as fricções de formas corretas. Então, visando evitar a contaminação durante o processo, a gente deve iniciar as lavagens das mãos com o quê? Com a retirada dos adornos. Vamos sempre estar utilizando sabão líquido, né? Outro cuidado adicional é evitar que durante a lavagem das mãos, as mãos entrem em contato direto com a pia. Então, vamos lavar a mão, passar o sabão e não encostar na pia, tá? O processo de fricção repetida deve ser realizado com as mãos e os antebraços voltados para baixo. Para quê? Para evitar que o sabão e a água que já estão sujos retornem para a água limpa. Tá? 5 fricções de cada tipo são praticamente suficientes para remover aqueles micro-organismos. Após o processo, a gente deve enxugar, né, enxaguar nossas mãos na água corrente, posicionar-se sobre a torneira com os dedos voltados para cima, de modo com que essa água se escorra, né, para os punhos e não fazer da posição ao contrário dos punhos para as interdigitais para não fazer a contaminação. Após lavar as mãos, a gente vamos secar as mãos com papel toalha, né? E aí a gente já começa a secar as mãos e depois o antebraço. Nessas figuras eu deixei para vocês as duas formas, né, de fazer a lavagem, tanto com a utilização do álcool gel, como com a utilização de água e sabão. Das duas formas vocês vão avaliar que o conceito não muda muito, né? As técnicas é a mesma, tá? Então é muito importante a gente seguir passo a passo para que a nossa higienização seja realizada da forma correta. E durante a higienização é comum esquecer algumas áreas das mãos, né? Essa figura já deixou esquematizado quais são as áreas que a gente tem
mais frequência para esquecer, aquelas que a gente consegue lavar razoável e outras que a gente está sempre lavando que nós não esquecemos, tá? E também tem os 5 momentos que são hiper mega importantes na questão de higienização das mãos, né? Que devem ser seguidos por nós da área da saúde. E sempre vamos lembrar o quê? Primeiramente, vamos fazer essa higienização antes de ter contato com o paciente. Depois, antes de realizar qualquer procedimento. Em terceiro lugar, após o risco da exposição a qualquer dispositivo, sonda, equipe, acesso, então a gente vai estar sempre fazendo essa asepsia. O quarto é após o contato com o paciente e o quinto após o contato com as áreas próximas, né? São as mobílias, o mobiliário que nós temos ao redor do paciente. E nossas precauções padrão é o quê? Na verdade, os micro-organismos podem ser transmitidos por contato de gotícula, aerosóis e por exposição a sangue e outros líquidos corpóreos, né? Então, a precaução de contato, ela ocorre principalmente através das mãos, né? De que mão? Nossas profissionais. Ou por contato com algum equipamento do paciente que esteja contaminado. Simplesmente a gente colocou a mão numa bomba de infusão, não tomamos a precaução correta e já fomos manipular o paciente. Então a gente pode estar correndo risco de passar algum tipo de infecção para esse paciente. Um dos tipos de precauções que a gente vai utilizar, um dos tipos das doenças que nós vamos utilizar a precaução de contato seria herpes simples e uma diarreia infecciosa, né? Então, nesse caso, quando eu for fazer a troca de fralda, eu vou estar paramentada com avental, máscara e luva, né? Por quê? Para que esses resíduos, né, não venham contaminar o profissional da área da saúde, né? Fazendo com que ele venha a replicar ou a passar esse tipo de contaminação para um outro paciente. Precaução de gotícula. Ocorre através de gotículas produzidas pela fala, tosse, espirro, por aspiração orotraqueal. Ela pode atingir até mais ou menos 1 metro de distância e rapidamente ela acaba se depositando ao chão, onde elas vão ficar o quê? Suspensas ao ar, né? Um dos exemplos de doenças que a gente precisa utilizar a precaução de gotícula é coqueluche, difteria, rubéola e meningite bacteriana. Nas precauções de aerosóis, são pequenas partículas contendo micro-organismos eliminados durante a respiração, como tosse e espirro, que acabam se ressecando, podendo permanecer durante horas suspensa ao ar, né? Nesse caso, nós temos a questão da tuberculose, que a gente acaba utilizando a máscara N95. As partículas ressecadas são capazes de atingir a distância maiores que 1 metro, né? Algumas doenças, como a tuberculose e o sarampo, são transmitidas dessa forma, né? Com a exposição ao sangue e outros fluidos corpóreos, a transmissão ocorre quando essas estão contaminados e entram em contato com a mucosa ou a pele que não esteja mais íntegra, né? Um exemplo que a gente tem é o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, hepatite B e C. Aí nós vamos falar um pouquinho a respeito da precaução padrão que deve ser, quais são as formas de se fazer, né? Deve ser utilizado no atendimento de todos os pacientes, né? Sempre que houver um risco de contato com o sangue, líquidos corpóreos, secreções, excreções, entre outras. Então, assim, a precaução padrão é máscara, luva, né? Um procedimento que, tanto no contato, gotícula como aerossol, a gente vai estar utilizando a luva, né? Então, nós temos os nossos kits, padronizado. Eu vou cuidar de um paciente que está com uma diarreia. Eu vou usar um avental de isolamento, né? Eu vou usar máscara, eu vou usar luva. Então, são precauções padrões. E nessas precauções de contato, né, são indicadas para aqueles pacientes que já estão colonizados, que têm algum tipo de infecção, né? E a gente pode ter vínculo tanto direto como indiretamente com eles, que seriam o quê? Objetos, né? Que tenham grande importância epidemiológica. As precauções de contato envolvem a gente deixar o paciente em quarto privativo, né? Ou comum até mesmo uma enfermaria que mantém o paciente com a mesma patologia, né? Eu vou fazer a utilização de o avental, né? Evitar com que haja, para que eu evite com que, quando for manusear o paciente,
a roupa do profissional, né, acabe entrando em contato tanto com a área ou o material infectado que foi utilizado nesse paciente, né? Então aí vocês vão ver que nós temos na precaução de contato, eu vou ter a lavagem das mãos, o uso do avental, a luva e o quarto privativo, tá? Nas precauções respiratórias, a gente tem as precauções de aerosóis, né? Que exige a medida que seja utilizada, precaução padrão. O quarto vai ser o quarto privativo, é obrigatório, né? Que essa porta esteja fechada. E nesse caso, eu vou fazer a utilização da máscara N95. Para quê? Porque esses pacientes têm alguma suspeita ou alguma doença, né, confirmada que a sua transmissão é através de aerosóis, né? Então, eu vou precisar manter esse paciente em quarto isolado, né? E não posso deixar com que ele saia desse quarto. Quando ele precisar sair, a sua saída vai ser através, ele vai estar utilizando uma máscara cirúrgica simples, tá? Precaução de gotícula são precauções respiratórias, né, que necessitam de medidas para ser utilizada padrão. O quarto também vai ser privativo para esses pacientes, né? O uso de máscara, que eu vou fazer a utilização para adentrar esse quarto, vai ser uma máscara simples, né? Que seria a máscara cirúrgica. E todas as pessoas que entrarem ou tiverem contato com o paciente vai estar fazendo a utilização dela, né? Lembrando-se que toda vez que eu for sair do quarto, eu devo desprezar essa máscara na saída do quarto. Provavelmente eu já tenho uma antessala e eu vou fazer o descarte dela ali, tá? Caso haja necessidade de transportar esse paciente, eu vou fazer o quê? Colocar nele também uma máscara cirúrgica. Quais são as precauções que eu vou ter, né? A precaução respiratória para a gotícula necessita de medidas de utilização de precaução padrão, aonde eu vou utilizar o quê? Quartos privativos, né? Porque, na verdade, esses pacientes precisam, não podem estar em contato com outras pessoas. Vou estar utilizando ou a máscara comum, tipo cirúrgica, né? Ou a N95, e todas as pessoas que entrarem nesse quarto no período que o paciente se encontra lá e que ainda aconteça a transmissão da doença, será necessário que na saída do quarto a gente despreze essas máscaras, tá? Se a gente precisar fazer algum tipo de transporte deles, vamos colocar uma máscara comum como a tipo cirúrgica. E a questão de luvas esterilizadas de procedimento. A gente sabe que as luvas, né, a gente evita que o quê? Que ela é utilizada como uma barreira utilizada para controle para a gente disseminar os micro-organismos, né, que a gente tem no ambiente hospitalar, né? Então essas luvas podem ser tanto estéreo, né, ou não, ou a luva de procedimento, né, que são indicadas para proteger o paciente e até mesmo o profissional de enfermagem de contaminação, que as pessoas têm o intuito de achar que a gente utilizando a luva, tanto procedimento ou estéreo, a gente está visando apenas a proteção do paciente. Muitas das vezes nós estamos visando a nossa proteção. E aí nós temos aí umas imagens, né, para vocês entenderem a luva de procedimento e a luva estéreo. A luva estéreo vem numa capinha toda protegida, né, com a forma de mão direita, mão esquerda. A luva de procedimento já vem na caixa, é onde a gente faz a utilização, que a gente tem os tamanhos PMG. E temos algumas luvas estéreis que elas não são, elas também são por PMG ou como são por numerações, a partir de 6, 6,5 até 9, 9,5. E aí, como nós vamos fazer? O procedimento de calçar a luva do par estéreo requer técnica correta para a gente evitar o quê? Que a gente contamine a luva. Então, ela vem dobradinha, da forma correta, facilitando com que a gente acabe calçando ela sem contaminar. As luvas estéreis devem ser utilizadas sempre que ocorrer necessidade de manipulações de área estéreo. Pode ser encontrada no tamanho PMG, como eu já disse para vocês, na numeração de 6 até 9,5. Vai variar muito de fabricante para fabricante, tá? Tem fabricantes que começam das 6, vai até a 9, 8,5, e tem fabricante que vai do 6 até o 9,5. Aí ficou um pouquinho da explicação de vocês da nossa rotina, do nosso dia a dia e da importância que é lavar as mãos, né? Nós não podemos esquecer esse momento. Lavar as mãos salva a vida, lavar as mãos previne infecção, lavar as mãos previne doenças serem disseminadas por todo o ambiente hospitalar. E está nas nossas mãos a cura dos nossos pacientes.
Espero que vocês tenham aproveitado um pouco essa aula e encontro vocês na próxima, se Deus quiser.